Olá, amigo médico investidor. Eu vou falar com você hoje sobre um tema que surgiu aí na última semana, né, sobre a queda da taxa Selic, que agora está em patamares históricos, né, na mínima histórica de 5%. E o que eu gostaria de estar conversando com você é se a taxa Selic nesses patamares, se a renda fixa ainda é lucrativa ou se ela para de ser lucrativa, né? Afinal de contas, nós moramos aí no país das altas taxas de juros, onde o CDI sempre foi aí o que mais rendeu, né? Pelo menos no longo prazo. Então é essa a conversa que eu quero ter com você hoje e explicar para você o porquê que, no meu ponto de vista, a renda fixa está deixando de ser lucrativa e o que você deve fazer, como você pode se posicionar para melhorar os seus rendimentos daqui para frente, tá bom? Então é o seguinte, primeiramente eu vou falar com você sobre a poupança, tá? Eu vou conversar sobre vários tipos de renda fixa, mas eu vou primeiramente na poupança, porque é o tipo de investimento, né, mais comum no Brasil. Então a poupança, ela funciona da seguinte forma: quando a taxa Selic está abaixo de 8,5%, ela rende em torno de 70% da Selic. Então, a Selic no patamar de 5%, que é o patamar atual, a poupança está rendendo 3,5%. Existe ainda um acréscimo da TR, né, nesse 70%, mas como a TR está há 2 anos a 0%, então seria isso. Selic a 5%, a poupança rende 3,5% ao ano, que é uma taxa muito baixa, né? Até pouco tempo a gente tinha aí a poupança rendendo mais de 6% ao ano. Agora, o que acontece é que se está ruim essa taxa de 3,5%, a hora que a gente considera a inflação, a gente vê que essa taxa ela é menor ainda. Olha só que interessante, né? A estimativa de inflação para 2019, para o fechamento do ano, é em torno de 3,3%. Então, com essa inflação de 3,3%, você tendo um rendimento de 3,5% na poupança, significa que você vai estar tendo um rendimento real de somente 0,2%. É muito pouco, tá? Isso dentro de um ano, tá? Não é dentro de um mês. E pior, se a gente pensar que a estimativa de inflação para o ano que vem, para 2020, vai ser, né, ela é na faixa de 3,6%, você tendo um rendimento de 3,5% com a poupança, você no final do ano vai estar, na verdade, perdendo, né, 0,1% em termos reais, em termos de poder de compra do seu dinheiro, porque o que a poupança vai render não vai cobrir nem a inflação. Isso se mantiver a meta, aí o que os economistas acham que deve chegar em torno de 3,6% de inflação no próximo ano. Tem um outro detalhe. O detalhe é que o Copom, né, o comitê do Banco Central, que determina aí a faixa da taxa Selic, o valor da taxa Selic, na última reunião, ele deu indícios de que a Selic deve continuar caindo na próxima reunião. E o que se espera é que ela caia mais 0,5%. Ou seja, se ela já está baixa, né, rendendo 5% atualmente, a expectativa é que daqui a um mês ela passe a render 4,5%. O que vai fazer com que a poupança diminua ainda mais os seus rendimentos, indo para a faixa de 3,15% ao ano. E com certeza, né, se chegar nesse patamar, vai ficar menor do que a inflação deste ano e provavelmente do ano que vem. Então, dá para ver por aí que não está sendo um bom negócio deixar o dinheiro na poupança neste momento. Agora, vamos ver outros tipos de investimento em renda fixa. Então, vamos pensar ali nos mais comuns, né? Aqueles que os investidores mais utilizam aí de uma forma geral, né? Os mais conhecidos, CDB, LCA e LCI.
Esses três tipos de investimento em renda fixa, eles são baseados no CDI. E o CDI, ele é calculado com base na taxa Selic. Normalmente o CDI ele é 0,1 a 0,2, né, abaixo da taxa Selic. Então vamos pensar, se a Selic está a 5%, o CDI vai estar na faixa de 4,9%. Se você tiver com o teu dinheiro aplicado num investimento de renda fixa, por exemplo, um CDB, que esteja rendendo 90% do CDI, isso significa que você vai ter aí de taxa, né, de juros de retorno 4,4%. Voltando na nossa estimativa de inflação para 2019, com uma estimativa de 3,3%, isso daria um rendimento real de 1,1% ao ano. E se a gente extrapolar para 2020, onde a expectativa é uma inflação de 3,6% ao ano, você teria um rendimento, né, nesse CDI que rende, nesse CDB que rende 90% do CDI, o seu rendimento ficaria menor do que 1%, ficaria na faixa de 0,8%, tá? Então dá para perceber que aquela época, né, de deixar o dinheiro ali em renda fixa, atrelada ao CDI, por períodos prolongados, né, e ganhando altas taxas de juros, esse período ele acabou, né? Pelo menos por enquanto, a expectativa é que isso vá até piorando ao longo dos próximos meses. Vamos pegar um outro exemplo, né? Uma outro tipo de aplicação muito conhecida aí, principalmente quem deixa o dinheiro no banco, que são os fundos DI. Fundos DI são fundos que aplicam em renda fixa atreladas ao CDI. E esses fundos eles têm uma taxa de administração. E olha que interessante, com a taxa Selic nos patamares atuais, aqueles fundos que tiverem uma taxa de administração maior do que 0,5%, tá? Isso vai fazer com que a maioria desses fundos que tenham taxas nesse valor acabem perdendo para a inflação do período. Então ele vai ter uma taxa de rendimento, mas a hora que você desconta a inflação, a grande chance é que ele perca para a inflação. E outra coisa, dados da Ambima mostram que fundos, né, de fundos DI, que mais de 40% desses fundos têm taxas acima de 0,5%. Então, de cara, se você entra num fundo DI, você já tem aí uma chance de 40% de estar perdendo da inflação, a não ser que você vá lá e fique de olho na taxa de administração e fique ali brigando por zero alguma coisa. Então, isso dá para ver que está muito comprimido, né? Muito difícil de você conseguir ter algum rendimento real com a renda fixa. E a pergunta que vem, né, nesse momento é, essas taxas, elas devem durar por muito tempo ou isso é um fogo de palha que já vai voltar a taxas altas? É claro que essa é uma pergunta muito difícil de ter uma resposta, né, absoluta e certeira, assim, falar, não, é certeza. Não dá para ter esse tipo de resposta. Mas o que dá para entender é que existe uma tendência mundial, uma tendência global de baixas taxas. Se a gente pegar outros países, como os Estados Unidos, a taxa deles hoje está em torno de 1,75 ao ano. Se a gente pega a Austrália, Grã-Bretanha, a taxa de juros anual está na faixa de 0,75%. Se a gente pegar a zona do euro, né, Europa, a taxa atual é 0%. E pior, se a gente extrapolar lá para o Japão, atualmente a taxa de juros japonesa está 0,1 negativa. Então a gente vê que isso é uma tendência mundial, tá? E que tem uma certa chance disso perdurar por algum tempo. Difícil falar por quanto tempo, né? Existe até uma um certo questionamento por que isso está acontecendo. Não há ainda uma certeza, mas o que imagina-se é que com a tecnologia, né, houve um aumento da produtividade e isso pode estar impactando nas taxas de juros, tá? Também pode ter a ver com a perda, né, do lastro, desde que se quebrou o lastro do dinheiro,
Então, isso veio fazendo com que as taxas foram caindo. Não se sabe se isso, o quanto tempo isso vai perdurar, mas parece que isso veio para ficar por um certo tempo, pelo menos. E aí, a outra pergunta que a gente tem que responder diante de uma situação dessa, de juros baixos e com uma tendência a perdurar por um certo tempo é: quem deve se beneficiar dos juros baixos? Na minha avaliação, os maiores vencedores para esse tipo de situação são as empresas. Por quê? A empresa ela pode lucrar de diversas formas com juro baixo. Primeiramente, se você pega uma empresa que está muito endividada, ela já vai ter uma grande queda ali da sua dívida só por conta da queda dos juros. E ela vai poder usar aquele dinheiro para melhorar a qualidade dos seus serviços e produtos. Se você pega uma empresa que não está endividada, ela pode muitas vezes arrumar uma dívida, né, fazer um empréstimo e usar aquele dinheiro com juro baixo para produzir mais, aumentar, né, a empresa e conseguir lucrar mais pagando juros baixos. Uma outra situação é que quando o juro está baixo, o consumidor tende a gastar mais, ele acaba consumindo mais e isso também é bem benéfico para as empresas. Quem mais poderia se beneficiar? Eu vejo um outro tipo de investimento que me chama aos olhos assim é a parte de imóveis. Por quê? Quando os juros estão baixos, a tendência é que as pessoas comecem a financiar mais imóveis, né? E isso faz com que o preço suba. É claro que no caso do imóvel, não basta somente o juro baixo. A pessoa tem que estar com emprego, tem que estar também numa economia crescente, tem que ter uma expectativa de que a economia vai melhorar, porque somente o juro baixo, como o imóvel ele é um investimento, né, de alto valor e de longo prazo, o financiamento, então depende de outros fatores, não só do juro baixo, mas a economia acabando, né, melhorando ali, começando a ter um crescimento e o PIB subindo, normalmente os imóveis também vão se beneficiar e junto com eles os fundos imobiliários, que é uma categoria que ele está que é atrelado aos imóveis, tá bom? Agora, para aqueles que querem, né, aqueles investidores que querem manter posições em renda fixa, tá? Ele vai ter, na verdade, duas opções a tá sendo feita. Uma delas, se ele quiser uma renda fixa com alta liquidez, né, que ele tenha ali, que ele possa tirar o dinheiro rapidamente a hora que ele quiser, ele vai ter que aceitar ganhar ali bem perto do valor da inflação, né, vai ter que escolher muito bem para ganhar um pouco acima da inflação e às vezes empatar ou dependendo, como vocês viram no caso da poupança, até perder da inflação. Então ele tem que estar bem de olho ali naqueles mínimos detalhes para tentar ganhar pelo menos da inflação. Outra opção é comprar renda fixa de longo prazo, de prazos mais esticados, né? Então, por exemplo, comprar um tesouro direto pré-fixado com vencimento em 2025, por exemplo, ou um tesouro IPCA+, né, que é aquele tesouro ligado à inflação, com vencimento em 2035, 2050. Que quando você compra uma renda fixa e com prazos mais esticados, ela ainda está tendo um pagamento de uma taxa maior do que as de curto prazo. Outro exemplo é comprar uma LCA e LCI com vencimento também prolongado, que normalmente você vai conseguir taxas um pouco maiores, só que por outro lado, né, no caso a LCA e a LCI, você vai acabar tendo que ficar meio que com o dinheiro preso ali, com baixa liquidez, e no caso do Tesouro, sempre existe o risco da taxa Selic começar a subir muito no meio do caminho, e quando a taxa Selic sobe, normalmente esses títulos do Tesouro pré-fixado ou IPCA+, eles têm a tendência de haver uma desvalorização do papel, né? E aí você acaba tendo que manter aquele título até o vencimento e, claro, ganhando o que foi contratado ali no momento da compra. Mas essas seriam as opções se você quiser permanecer na renda fixa. Por outro lado, pode ser um momento, né, muito bom para você pensar em entrar em ações, tá? Porque as ações, elas são a menor parte de uma empresa.
Então, quando você compra ações de uma empresa, de certa forma você está se tornando sócio de uma empresa. E a ideia é o quê? Você comprar ações de empresas que são bem geridas, né? Empresas que têm bons fundamentos, porque são empresas lucrativas. E se a empresa é lucrativa, ela acaba dividindo os lucros com seus acionistas. E se a gente está num momento que está favorável às empresas, por que não se tornar sócio de empresas? Então eu penso que neste momento, tá, é muito interessante o investidor começar a pensar a ter pelo menos um pouco de ações na sua carteira. Claro que tudo vai depender do risco, né, de que cada um está acostumado a correr, se você já tem ou não experiência com ações, mas se não tem, comece a pensar sobre isso, porque o que eu vejo é que no futuro pelo menos aí de curto, médio prazo, ações vai ser o melhor tipo de investimento, isso na minha opinião. Porque, além de tudo isso que eu falei, a gente vê que as ações, né, o Brasil atravessou por um momento de crise, então as empresas, elas estão enxutas, prontas para crescer, tá? E a nossa economia está no momento favorável do ciclo, onde reformas foram aprovadas, como reforma da Previdência, reforma trabalhista, e tem outras em andamento, reforma tributária, reforma administrativa. Tudo isso deve criar um bom ambiente de negócios e deve favorecer muito as empresas nos próximos anos. E você, estando sócio de boas empresas, você vai acabar se beneficiando disso, tá? Com um crescimento não só do valor das suas ações, mas também com ganhos em dividendo. Agora, o quanto colocar depende muito de cada um. Eu penso que para quem está começando, nunca investiu em ações, pelo menos ali 10% seria bem interessante, tá bom? Que você tivesse na sua carteira. Então é isso, pessoal. Era essa a mensagem, né? Esse o recado que eu queria passar para vocês nesse momento aí, onde a gente vê uma taxa Selic descendente, né? E os investidores aí preocupados porque não estão mais conseguindo obter rendimentos como no passado. Então essa é a dica. Pense em começar a ter uma parte da sua carteira em ações. E é claro, ações de boas empresas, esse seria a dica de hoje. Um abração e até a próxima.